Deixa eu fazer uma pergunta em relação agora diretamente a mandar bem nas questões, né? A galera que está nos assistindo quer pontuar, quer acertar as questões, né, de saúde coletiva. Que dicas bem certeiras vocês dariam, assim, para que a galera mande bem nas questões, né? Pra galera conseguir mandar bem, assim, tipo, olha, isso aqui tem que estar na cabeça, né? Na hora que você tá lendo ali a questão, tá respondendo a questão. Quais são as dicas que vocês vão dar? Primeira coisa, eu acho que tem que ler com muita atenção, né? Precisa ter atenção para fazer as questões. Eu acho que é importante estudar por provas anteriores também, fazer bastante simulado. Lembrar que nas questões de saúde coletiva, os assuntos se repetem, eles vão se repetir ao longo das provas, né? Os assuntos, saúde coletiva corresponde a quase 20% das questões das provas, então precisa se apropriar, ler com atenção, focar nas questões de legislação do SUS, pensar na base da atenção primária, que é extremamente importante também, e estudar com bastante atenção. Ótimo. Existem alguns temas que são nucleares, né? Então, esses temas não vai dar para fugir. Como a Thaís falou, né? Tem a legislação do SUS. Então, dentro da legislação do SUS, olha, não tem como ir para a prova sem saber os princípios do SUS. Assim como não tem como ir para a prova sem saber os atributos da PS. Não tem como ir para a prova sem saber estudos epidemiológicos. Não tem como ir para a prova sem saber níveis de prevenção, né? Então, tem alguns assuntos que são nucleares que sempre caem, né? Então, esses daí tem que garantir, tá? Garantindo isso, você já fez um belo trabalho, né? Então, se você sabe, por exemplo, princípios do SUS, tem questões que não são nem de princípios do SUS, mas você consegue responder aquela questão com base nesse conhecimento. Tá aí o método sujo de novo. Tá aí o método sujo, isso aí. Né? Então, esses pontos nucleares tem que saber, tá? Muitas das questões, devo puxar um pouquinho a brasa pro meu assado aqui da epidemiologia, né? Eles são esgotáveis, né? O que significa que eles são esgotáveis? É que eles não vão fugir daquilo ali, né? Por exemplo, métodos diagnósticos. Sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, negativo, curva ROC, acabou. É quase uma receitinha de bolo, testes né? em série em paralelo. Não vai fugir disso, vai ser isso que vai cobrar, né? E é uma grande vantagem, porque se a gente tem a dificuldade da atualização das leis, exatamente, esse daí não muda, então você tem que garantir, tem que garantir. Níveis de prevenção primária, secundária, terciária, quaternária, quintenária. Deu, acabou. Por enquanto. Daqui a pouco vem a sextanária. É isso aí. Então, vários temas, eles são esgotáveis, caem muito, né? E então tem que ir para a prova sabendo. Estudos epidemiológicos também. Às vezes o pessoal inventa umas maluquices nos estudos epidemiológicos, mas o grosso, né, a grande maioria das questões é aquilo ali. Eles são facilmente esgotáveis e muito curto, um conteúdo muito pequeno para uma grande quantidade de questões, né? Então eu diria que a saúde coletiva ela é um ponto estratégico da prova, né? Da prova como um todo, né? Tem vários conteúdos que eles são curtos e esgotáveis e que, se você souber, você já vai garantir uma boa porcentagem da prova. E olhando a prova anterior, como a Thaís falou, cada banca tem uma tendência a gostar de alguma coisa. Então, a MP é a pior prova de histórico da saúde do Brasil. É verdade. É muito difícil. Então, a pessoa que vai fazer precisa ver o que eles gostam. Tipo, eles gostam de reforma sanitária, então vai precisar dar uma aprofundada naquilo. Então, precisa focar um pouco onde você quer. Normalmente, nós, professores, não temos, assim, uma criatividade infinita. Então, gosto de perguntar atributos, vou continuar perguntando atributos, mas cada vez vou perguntar de um jeito diferente. Unifesp, né? Epidemiologia e bioestatística direto. Nossa, a Unifesp é uma prova muito forte de epidemia e bioestatística. Tem outras que são um pouquinho mais equilibradas, né? Quando a gente vai também, então, pensando em vigilância epidemiológica, tem as doenças que caem mais, entende? De ter que saber um pouco mais, a gente falou de sífilis, tuberculose, violência cai bastante. Olhar o que mudou aquele ano também na lista. Então, é uma outra coisa importante, tipo, o acidente de trabalho agora mudou, 2023. Tem que saber que provavelmente isso vai cair um pouco mais. Então, outro jeito, uma outra dica em termos de saúde coletiva é ficar muito ligado no que acontece no Brasil e no mundo, especialmente no primeiro semestre, porque a gente não vai fazer as questões de prova em outubro para um concurso em novembro. Então, o que está acontecendo
porque a chance maior é que aquilo apareça de novo na prova, né? Ah, tá dando muito destaque para mortalidade materna. Presta atenção que esse é um indicador de saúde que deve cair um pouco mais. Então, vale a pena também ficar um pouquinho mais ligado, né? A gente não comentou tanto, mas também tem lugar que cobra muito a parte de declaração de óbito. Então, é um outro tema de saúde coletiva que é fácil, porque o grosso que vai cair, assim, de medicina legal é declaração de óbito, qual que é a sequência, sabe? Qual que é a causa base e precisa saber disso. E é uma coisa bem objetiva, assim. Bem objetiva. Fácil. Essa dica que a Jane deu, eu acho que ela é valiosíssima, né? Tem que saber, claro, tem que estudar a saúde coletiva como um todo, né? Mas o edital que você vai fazer a prova, ele é muito importante. Eu acho que, eu arrisco dizer que mais importante do que das outras grandes áreas, né? Porque das outras grandes áreas, claro que tem tendências, assim, de pedir um pouco mais, sei lá, de cardio, de, sei lá, mais um pouco de obstetrícia ou é meio a meio, mas na saúde coletiva a prova tem uma cara, né? Às vezes é mais legislação, às vezes é mais medicina do trabalho, o Enari gosta muito de medicina do trabalho, sempre cai questão de medicina do trabalho, o Unifesp, que eu já falei de epidemia. Então, saber o edital que você vai fazer a prova e olhar o que cai naquele edital é fundamental para a preparação da saúde coletiva. É uma dica valiosíssima, gente. A USP, por exemplo, eles têm o departamento de saúde coletiva, não chamam mais de medicina preventiva, com todos os ramos muito fortes. Então, os pesquisadores têm cada um a sua linha. Às vezes cai questão que eu falei, gente, quem fez essa questão aqui foi fulano, porque tem a cara. E é uma prova que daí já é um pouco mais diversificada, né? Entre todas essas áreas, de política, de epidêmio e de ciências sociais e humanas. Então, tem que conhecer a prova, né? E a gente tem falado muito sobre conhecer, na verdade, a prova, conhecer o jeitinho da prova. E isso também, a gente sabe que existem aquelas provas irmãs, né? Que são aquelas provas que, Sim. às vezes, é uma banca muito parecida, né? Então, o jeito dessa prova aqui é muito parecido com o jeito dessa. Isso a gente tem trazido cada vez mais É a mesma para os nossos banca, às alunos. vezes, né? Porque, às vezes, é a mesma banca, né? Ou, às vezes, é a mesma linha de pesquisa também. Então, esse é um ponto fundamental. E acho que o segundo ponto que a gente sempre fala também, e isso vale muito para a saúde coletiva, é o mandamento do proveiro, né? O mandamento do proveiro é não brigarás com a questão. Exatamente. Não Completamente. brigarás, não adianta você querer ter um fight com a questão ali, né? Mas não tá exatamente isso, é que eu queria responder exatamente isso. Briga depois. Briga depois. Mas Depois Isso tem aí. sair o da que a prova. banca quis falar? O que parece que a pessoa que escreveu isso aqui quis dizer? Depois você briga no recurso, mas na hora... Eu digo que brigar com questão é que nem brigar com um escalante de centro cirúrgico, sabe? Você vai perder, é briga perdida. Então, assim, não briga. Assim, na hora tenta achar o que, mesmo que você não concorde bem, assim, é o que tá mais acabando ficando parecido, né, com aquilo que tá sendo perguntado. Então, Exatamente. se a gente acha que tem que anular, a gente vai brigar depois. Mas na hora tem que marcar, mesmo que você não concorde 100%, tem que marcar aquela que tá, digamos que menos pior, né? É isso aí. Ler o edital de cada uma delas para entender o que realmente vai ser cobrado e tentar priorizar justamente com base nisso tudo que a gente falou aqui, né?